Bom, estamos aqui para falar sobre interpretação simultânea remota, curtindo a sua casa adoidado. Quem sou eu, né, para falar sobre isso? Bom, eu sou, deixa eu compartilhar com vocês a minha apresentação. Esse é o nosso assunto, interpretação simultânea remota, curtindo a sua casa adoidado. Bom, quem é o Carlos Abelheira? O Carlos Abelheira é um garoto de subúrbio que nasceu no fim dos anos 70. Então eu vivi os anos 80 com muita intensidade e eu sempre sonhei muito em falar idiomas estrangeiros. Eu lembro de quantas e quantas vezes eu perturbava os meus pais para que eles me matriculassem um curso de inglês que era a 100 metros da nossa casa. E quando eu passei na quarta série, eu lembro que eu peguei o boletim, olha, tá aqui, vamos lá. E fizemos a matrícula. E na época nós já morávamos, inclusive, a, sei lá, menos de 50 metros do curso. E lá eu estudei 8 longos anos da minha vida. Era um outro Brasil, era um outro mundo. E foi sensacional. Eu aprendi a falar inglês, a entender o idioma, aspectos culturais. Eu viajei para os Estados Unidos nesse meio tempo. Depois eu aprendi espanhol. No fim do curso de inglês eu aprendi espanhol. E até hoje eu carrego muito desse menino sonhador. Realizei alguns sonhos como profissional, vamos ver daqui a pouquinho alguns aspectos disso. E ainda tenho alguns sonhos para realizar. Claro, apesar dos meus 42 anos de idade, eu sempre alimento sonhos profissionais e pessoais. Então, uso a música como meu hobby e sou casado com uma mulher incrível que é a Monique, minha esposa, minha companheira e o amor da minha vida. Bom, quem eu já interpretei? Essa foto aí sou eu no BOP, aqui no Rio de Janeiro. Foi um dia maravilhoso, visitamos o BOP, passamos o dia lá. Eu já interpretei ministros e ex-ministros brasileiros e estrangeiros, da Justiça, da Economia, do Planejamento. Já interpretei vice-presidentes estrangeiros, em espanhol e em inglês, governadores brasileiros, governadores estrangeiros, senadores, além de deputados federais e estaduais brasileiros e estrangeiros, prefeitos brasileiros e estrangeiros de várias cidades, diplomatas, embaixadores, autoridades do alto nível da ONU, juízes, promotores, autoridades policiais e militares, já interpretei o FBI, CEO, CFOs, diretores, gerentes, coordenadores e sociedade civil organizada. E é aqui que eu tenho grande parte do meu orgulho de ser intérprete, na verdade, porque interpretar pessoas do nosso dia a dia, do nosso convívio, é um prazer muito grande também. E, claro, na minha experiência, interpretando pessoas também de alto nível, são desafios diferentes. E você sempre precisa garantir que a comunicação é feita. Você precisa garantir a todo momento que você está transpondo. Não são palavras por palavras, são conteúdos. Você está transpondo o significado. Isso é da mais extrema importância. Muitas vezes você vai interpretar e você vai estar com uma imensa raiva dentro da cabine ou agora na sua casa, e muitas vezes você vai interpretar e vai precisar de 5 minutos para respirar, porque senão você não vai conseguir continuar interpretando naquela ocasião. Então, há situações incríveis. Eu uma vez interpretei um evento em que o palestrante vira e fala assim: ah, eu vou mandar um poema e vai ser agora. E lá fomos nós interpretar um poema. Eu lembro que eu levantei na cabine e comecei a gesticular. Eu gosto muito de fazer isso, né? De levantar na cabine e gesticular bastante. E eu lembro que eu fiz isso, eu andava para lá e eu andava para cá, e eu quase derrubei a cabine, mas no fim das contas tudo deu certo, tudo funcionou. E hoje em dia acaba sendo uma grande coincidência, parece que é uma grande coincidência ao me preparar para eventos,
Toda vez que tem um poema, cai na minha vez. Então, um truque do destino. Já interpretei poema indígena, já interpretei poema de temática racial. Foi assim, é uma experiência incrível mesmo. Onde eu já interpretei? Bom, eu já interpretei em todas as regiões do Brasil, aí não tem a foto minha lá na região centro-oeste, mas já interpretei lá também. Na primeira foto no Bodódromo, lá em Petrolina, um lugar incrível, uma cidade maravilhosa no interior do estado do Pernambuco. Também fui para o Recife e para o Porto de Suape. A foto da direita sou eu em Manaus, do Comando Militar da Amazônia, uma parede incrível, toda trabalhada em madeira. Ali embaixo estou eu em Brasília, na verdade ali no Distrito Federal, numa barragem. E essa foto aqui do canto inferior direito, estou no Mercado Municipal de São Paulo. Ao meu lado tem um escocês, depois é um representante do Ministério da Agricultura e um português. E passamos o fim de semana em São Paulo, numa missão de 2 semanas, e fiz questão de levá-los, óbvio, para comer o sanduíche de mortadela clássico de São Paulo. Óbvio, eles adoraram. Foi sensacional. Além disso, eu já interpretei nas Filipinas. Aqui eu estou com a relatora da ONU para pessoas afetadas pela hanseníase e seus familiares. Tem uma foto também na cidade, no forte da cidade muralhada, lá nas Filipinas. E embaixo eu estou ali na mesa sentado, ajudando o pessoal a compor um quadro. E foi uma honra, eu acompanhei a delegação colombiana da Felle Hansen, uma causa que eu resolvi abraçar, que é a causa das pessoas afetadas pela hanseníase. Eu faço um trabalho pro bono para eles, vamos falar sobre isso daqui a pouco, sobre a importância do trabalho pro bono para mudar mesmo a sociedade. E o grande sonho realizado também foi interpretar no Japão. Eu estou ali na loja mais movimentada da Apple do mundo, que é a loja de Ginza. Ali embaixo eu estou interpretando no museu, para um museu de pessoas afetadas pela hanseníase. Da outra foto eu estou em Asakusa, digo Akasaka, que é Asakusa, isso mesmo, que foi até hoje o monumento mais antigo que eu já visitei, do ano de 650, e em cima uma máquina de Pokémon no aeroporto de Narita, para você pegar os Pokémons lá. Não foi o meu caso, mas tem a máquina de Pokémon no meio da rua no Japão, é incrível mesmo. Bom, sobre minha formação e experiência, é muito importante você ter formação e experiência. É muito importante você buscar se formar, buscar se instrumentalizar. É muito importante você ter informações de profissionais formados e atuantes no mercado e também contrabalançar isso com experiência. Eu tenho mais de 20 anos de estrada, já interpretei Brasil afora e no mundo, aqui no Rio de Janeiro, em inúmeros hotéis. Antes da pandemia, e eu espero que isso logo volte a acontecer, eu ficava sempre nesse triângulo Rio, Brasília, São Paulo, viajando constantemente. E o mais interessante disso tudo, o mais interessante das viagens, é realmente o capital humano. Você volta com histórias, você volta conhecendo lugares novos. A interpretação me levou a lugares que eu jamais iria como turista. Eu jamais visitaria algumas cidades que eu visitei como intérprete na condição de turista, né? Jamais iria para uma cidade do Paraná com 12 mil habitantes, no meio do nada, enfim. Mas foi uma experiência incrível. Uma cidade tão incrível, tão diferente do Rio de Janeiro, que as pessoas, para comprar roupa, vão até a loja, escolhem as roupas, levam para casa. Levam as roupas para casa, escolhem as roupas e depois elas devolvem. As que não querem pagam aquelas roupas que ficaram. As lojas não têm grade de ferro, não tem portão de ferro, fica tudo aberto e iluminado à noite para as pessoas verem, né? Uma outra realidade. E deixa eu aproveitar para pedir que vocês,
publiquem, coloquem suas perguntas aí no chat, por favor, tá? Eu vou responder algumas delas no decorrer da nossa conversa e outras eu vou responder no final. Sobre a questão da experiência, uma coisa muito importante é o poder das redes. Se você acha que você vai chegar a algum lugar sozinho, pois eu tenho péssimas notícias para você. Você não vai conseguir. Você não chegará a nenhum lugar sozinho. Você precisa ter redes sólidas. Você precisa ter contatos. Você precisa estar no mercado. Você precisa ir a reuniões, a meetups, a congressos, distribuir o seu cartão. Seu cartão tem que ser bonito, bem desenhado, bem pensado, tá? Você não pode ter um cartão feio, uma apresentação feia, tá? Eu acho que quando você, por exemplo, vai escolher até mesmo uma coisa simples como um vídeo para assistir do YouTube, você não assiste um vídeo qualquer, você assiste a um vídeo que tem um acabamento mais profissional, né? Isso é muito importante. Então, demonstre-se com profissionalismo. Tenha uma imagem profissional para vender para o cliente, para repassar para o cliente. Agora, como eu falei, sem conexões você não chega a lugar algum. É impossível. Impossível. Eu tenho inúmeros casos aqui. Em 2013, eu entrei para uma agência aqui no Brasil, uma agência de São Paulo, como tradutor. Em 2014, fui chamado para fazer um evento em Atibaia. Entrei para fui convidado para fazer um evento em Atibaia e concabinei com uma pessoa que me convidou para um coletivo de intérpretes e através desse coletivo de intérpretes eu conheci pessoas incríveis. Quem me convidou foi a Adriana Kaufmann, o coletivo é com a Meg Batalha, e conheci Marco Gonçalves, Mônica Pires, Rosário Garcia, Henrique Romera, nomes incríveis, incríveis, pessoas que são do mais alto cacife, que são intérpretes incríveis, profissionais prontíssimos para o mercado. E eu não vou mencionar todos para não fazer injustiça com alguém que eu por acaso esqueça, mas todos são muito importantes e sem rede, sem conexão, sem alimentar o seu networking, você não chega a lugar algum. Bom, interpretar não é um one-man show. Não adianta você querer fazer tudo sozinho. Você não vai dar conta. Ponto final. Não adianta querer dar uma de polvo, meter os pés pelas mãos. Não vai dar certo. Ok? Tenha companhias, tenha boas companhias, alimente as suas redes. Isso é de extrema importância. Eu falei sobre a questão do trabalho pro bono. O pro bono tem poder. Qual é a diferença entre o pro bono e o voluntariado? Eu sou intérprete e tradutor. Se me chamarem para pintar uma parede, isso é um trabalho voluntário. E eu posso garantir que a parede ficará muito mal pintada. Se eu chamar um pintor para dedicar parte do seu tempo a pintar aquela parede de graça ou doando parte do seu tempo, ficará um trabalho incrível. Então, essa é a diferença entre o voluntariado e o pro bono, a grosso modo, e o pro bono tem poder. Eu abracei uma causa, trabalho para eles de modo pro bono. O primeiro evento foi pago, mas eu me voluntariei, me tornei um militante pro bono e, por incrível que pareça, foi o cliente que me levou para viajar pelo mundo.
né? Se Deus quiser tudo dando certo, ano que vem estou na Colômbia, se tudo der certo. Então, são desafios incríveis, você nunca sabe. Meu pai sempre fala isso. Você nunca sabe que tipo de negócio aquele cliente que às vezes quer te pagar pouco quer te dar no futuro. Então é importante cuidar muito bem dos clientes. Muito importante que você cuide de cada cliente da mesma forma. Da mesma forma, o cliente que te gera poucas interpretações, poucas traduções, o cliente que te gera trabalho todo dia, cuide dos dois da mesma maneira. Bom, já havia um movimento de RSI pré-pandemia. Então, eu lembro que em outubro de 2019, na verdade, em setembro de 2019, eu fui para as Filipinas e ainda não se falava em pandemia, enfim, era um assunto completamente desconhecido. Inclusive, havia vários asiáticos, inclusive chineses, nesse evento lá nas Filipinas. E, é, eu tenho uma pergunta agora que eu vou responder on the spot, que é da Gabriela Rafaldini. O cliente te paga a passagem e hospedagem pelo menos, no caso do Pro Bono, o cliente paga tudo. Você imagina se eu ir para o Japão tirando do meu bolso. O cliente tem um patrocinador, uma organização apoiadora que paga. Nós vamos falar em mais detalhes sobre isso daqui a pouquinho, mas paga tudo, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso. Bom, eu respondo o restante depois. Obrigado, Gabriela, pela sua pergunta e continue postando, por gentileza. Então, setembro de 2019, não havia essa movimentação de pandemia, mas já havia um movimento na direção da interpretação simultânea remota. Tá? Esse microfone que eu uso, estou usando agora para fazer a nossa palestra do Congresso, é um equipamento, ele é o Blue Yeti, é o microfone Blue Yeti, tá? E ele foi o primeiro equipamento que eu comprei para fazer interpretação simultânea remota. Eu tive a sorte de a primeira plataforma que me chamou para fazer eventos online era muito exigente em termos de hardware, em termos de equipamentos. Então, mas eles eram exigentes, só que eles devolviam 20% do investimento feito. Então eu comprei o Blue Yeti e comprei um Sennheiser, que é um monitor de estúdio que eu estou usando agora. E vamos falar também sobre equipamentos daqui a pouco. E eu me descobri, na verdade, eu sempre, como eu falei no início da palestra, sempre me achei muito caseiro. Mas com a pandemia, eu descobri que, na verdade, eu não sou tão caseiro assim, que é preciso sair, é preciso espairecer fora de casa, né? Eu sou músico, tenho aqui meus instrumentos, tenho meu amplificador, gosto de me distrair tocando, conversando com amigos, enfim, em casa, com a minha esposa, assistindo a um filme, né? É Netflix and chill, né? Netflix e descanso. Mas ver gente, ter contato com pessoas, como eu falei anteriormente, nas viagens, etc., é de extrema importância. E eu descobri que, na verdade, eu também gosto de sair, gosto de ver a luz do sol várias vezes, é muito importante. Bom, vamos às modalidades de interpretação remota. Quais são os tipos de interpretação remota que existem? É o seguinte: nós temos over the phone interpreting, que não é tão mais pelo telefone assim. Hoje em dia você pode fazer pela internet, você acessa o computador, acessa um site e você faz a interpretação por telefone. Óbvio que a interpretação por telefone é consecutiva. Você ouve o americano falar, ou o inglês, enfim, o estrangeiro falar,
Depois você interpreta para, no meu caso, o português, e aí eu ouço o brasileiro ou o português falar e interpreto isso para o estrangeiro. Fica nesse ping-pong enquanto a ligação durar. Enquanto a ligação durar, tá? É uma modalidade muito presente, é um mercado enorme, é um grande filão para quem quiser aproveitar, tá? Tem empresas hoje em dia especializadas e cada vez mais empresas prestando esse tipo de serviço, tá? Porque você tem quais são as situações que você pode ter para uma over the phone interpreting? Você pode ter situações de medicina, que é o mais importante, tá? Você precisa ter uma formação ou uma experiência em interpretação médica, call centers de farmácia, de cobrança, de banco. Você pode ter serviços de imigração. Você pode ter serviços de emergência, também usando esse serviço telefônico. Você pode ter famílias que não têm dinheiro nos Estados Unidos e vão para um family shelter e recebem ajuda, enfim. Serviços sociais, N possibilidades, tá? Então é um filão buscar esse tipo de empresa hoje em dia, né? Existem inclusive três modalidades, três esquemas diferentes de pagamento. O primeiro, você recebe por minuto e não tem compromisso nenhum com o horário. Você acessa quando quiser e ali você recebe se tocar o telefone. Em um outro modelo, você se compromete numa janela de horário e também só recebe por minuto. Claro que nesse caso o minuto tem que ser mais caro, né? Porque você está se dedicando mais, separando um horário do seu dia para interpretar. E tem o terceiro modelo, que é receber um valor por hora para estar ali naquela janela de horário. Se o telefone tocar, tocou. Se ele não tocar, ele não tocou, você recebe o dinheiro da mesma forma. O telefone chama assim, pode ser internet, como eu já falei, né? Então ali não importa se você recebeu ou não. Eu digo, se o telefone tocou ou não. A outra modalidade é a interpretação simultânea remota, para ela que nós estamos aqui hoje. Então você tem o palestrante que está em Washington, você tem uma plateia que está em qualquer lugar do mundo, literalmente, você tem um intérprete que está literalmente em qualquer lugar do mundo, e você faz a interpretação simultânea remota através de plataformas sobre as quais falaremos daqui a pouco. Tá? E virou, enfim, a rotina de intérpretes que já buscavam esse tipo de estabelecimento antes, né? Bom, além disso, Video Remote Interpreting. Por telefone, você faz áudio. Tem gente que chama de Audio Only Interpreting, AOI, Audio Only Interpreting. Acaba virando uma salada de siglas e não tem muito porquê ser tanta coisa, tá? OPI para Over the Phone Interpreting e VRI para Video Remote Interpreting, certo? Quando você faz uma interpretação por vídeo, a situação é um pouco parecida com a nossa aqui. Você está com um médico que pode estar na frente do paciente ou não. Ele pode estar no seu consultório, o paciente na sua casa e você na sua. Ou o paciente está no hospital com o médico e o médico faz uma ligação ali por vídeo para você visualizar melhor o paciente, o que está acontecendo. Na minha experiência, em geral, situações de pediatria são com vídeo. Tá? Geralmente, quando recebo uma ligação por vídeo
que é uma situação pediátrica. Digo, quando é uma situação pediátrica, é por vídeo, tá? Em hospitais nos Estados Unidos. Pode ser. Ah, e tem uma outra situação também, pode ser agendado. Você pode receber uma demanda. O Ivan Fará tem um cliente assim que manda uma demanda para ele. Olha, dia tal, tal horário, vai ter uma interpretação remota em inglês, com o paciente em português. Está disponível? Estou, ok. Tá? Então, também é uma outra realidade. Bom, a pandemia trouxe consigo uma grande incerteza. Como será o nosso futuro? Eu vou conseguir continuar interpretando? Eu vou conseguir continuar trabalhando? Eu vou seguir com a minha fonte de renda? Porque eu, no meu caso, a minha única fonte de renda, como se isso fosse só, é traduzir, interpretar e dar aula, né? Antes, com aquele dia a dia da gente arrumar a agenda aqui e ali, jogar para cá, jogar para lá, tem evento e remarca e tal, a gente gerenciava tudo. Como foi o início da pandemia, né? Gerou incerteza, como eu disse. A gente ficou se perguntando, nossa, vai dar certo? Vamos seguir esse caminho, né? E o meu pensamento na época era, eu adoro ficar em casa, então que sensacional, que sensacional, vou ficar aqui nessa parede o tempo todo. Mas lá no final da palestra de hoje, eu vou dar um relato sobre a importância de você ter variedades e poder sair, enfim. É muito importante conseguir isso também. Tá? Então fica comigo que lá no fim da palestra eu vou falar sobre isso também. Bom, com a migração para a interpretação simultânea remota, alguns custos foram eliminados para o cliente. O cliente deixou de ter alguns custos. Quais sejam? Não estão na planilha de eventos remotos. Preço do visto, táxi para o aeroporto, alimentação, bilhete do avião, táxi para o hotel, city tour, per diem, táxi de volta, né? E além disso, os coffee breaks, cabines, rádios, aluguel do hotel. Então, à esquerda, inclusive, respondendo à pergunta, não lembro de quem foi, sabe, não sei se foi da Paula ou da Rafaela, que era sobre se o cliente pagava quando eu fazia o trabalho pro bono. O cliente paga, inclusive paga tudo que está à esquerda. Paga o preço do visto, paga o táxi para o aeroporto, paga o táxi que eu pego para ir no consulado, tirar o visto. Se eu tenho que ir mais de uma vez, se uma vez é para levar documento, se na outra é para pegar o visto, eles pagam o visto e os táxis de ida e volta toda vez que eu tenho que fazer essa movimentação. Pagam táxi para o aeroporto, pagam a minha alimentação menos álcool, é claro. Pagam o bilhete do avião, em econômica, mas vamos viver a nossa vida, né? Eu viajei Emirates. Eu viajei pela Emirates. Rio, Dubai, Dubai, Manila. E quando eu fui para Tóquio, foi Rio, Paris. E de Paris para Tóquio, pela Air France. O táxi para o hotel, eles geralmente lá providenciam um transporte, né? Pagam um per diem, ou seja, pagam uma diária para você. Tá? Não é uma diária de intérprete, mas eles pagam um per diem, um valor, uma compensação, entre aspas, por você estar lá. E todo o trajeto de volta também é pago. A Alda perguntando se tudo é calculado e acordado no preço. Sim, tudo é concordado antes. Tá? Se você viaja sem ser pro bono, tudo é combinado antes. Tá? O cliente providencia tudo e tudo é combinado antes. Tudo tem que ser preto no branco, Alda. Preto no branco. Tem que estar tudo por escrito. Tá? E esse ano, eu fiz um evento no início do ano para essa instituição, que é uma instituição japonesa, que é essa que é a grande patrocinadora dos eventos sobre hanseníase. Fiz um evento de 4 dias com eles
que eles fizeram questão. Não, nós vamos. Qual é a sua diária? Nós vamos pagar as diárias dos intérpretes, o valor natural das diárias. E é nesse ponto que eu quero chegar. Justamente como nós cortamos esses gastos todos, inclusive coffee breaks, cabines, rádios, aluguel do hotel, que eram caríssimos, o cliente agora tem uma folga financeira para investir melhor, ainda melhor na na interpretação simultânea, perdão. E como ele agora consegue contratar intérpretes do mundo inteiro, né? Vocês estão acompanhando o meu raciocínio? Você que se destacou, você que se empenhou, você que buscou uma diferenciação, vamos falar sobre isso no fim da palestra, fiquem comigo, consegue lugar no mercado e consegue interpretar. Então, eu trouxe amigos, tá? Colegas, o Michael Demey, que fez inglês e francês, e o Alberto Rogers, que fez inglês e espanhol. Né? Daqui a pouco vamos falar sobre relay, sobre como é o relay, né? E sobre como fazer isso tudo, né? Bom, como eu falei, a interpretação tem valor. A sua interpretação não tem um preço, ela tem um valor. Duvida? Vem comigo. Vamos falar sobre o Home Studio. Com a chegada da pandemia, nós precisamos trabalhar de casa. Nesse trabalho de casa, foi necessário agir com o mesmo raciocínio dos fotógrafos. O fotógrafo investe em equipamento antes de começar a trabalhar. E ele vai aprimorando o seu equipamento conforme o tempo passa, certo? Eu vou pedir uma licença de 1 segundo para eu tomar uma água, muito importante, dica para evento, tomar água. Perdão, gente, eu não tinha ligado o mic. Então, eu estava falando o seguinte, é muito importante você investir no seu home studio, é muito importante você... inclusive a água é muito importante, né? Para você hidratar a sua garganta. E quando você for beber água, intérprete, ao beber água, desligue o seu microfone, porque ele pode captar você bebendo água e o barulho da água entrando na sua garganta incomoda, é muito incômodo para os ouvintes, tá? Desliguem o microfone e liguem-o de volta. Bom, então é o mesmo raciocínio dos fotógrafos, né? Você ter que investir com antecedência em um equipamento. Bom, quais são os 10 mandamentos do Home Studio para intérpretes? Mandamento número 1, não gambiarrarás. Tá? Nós fazemos aqui, nós vamos combinar, todo mundo dando um high five, de que você não montará gambiarra para fazer interpretação simultânea remota. Gambiarra demonstra falta de profissionalismo. Gambiarra demonstra amadorismo. Gambiarra demonstra que você não está pronto. Perdão, que você não está pronto para fazer o evento. Então, não gambiarrarás. Segundo, o cliente é o caminho, a verdade e a vida. O intérprete não é estrela. A estrela é o cliente. É o cliente que vai pagar a sua diária.
É o cliente de quem você tem que cuidar muito bem. Abraçá-lo. Cuidar com todo o seu carinho, tá? A Sandra perguntou quais são os equipamentos que o intérprete precisa ter para começar. Vamos falar sobre isso, tá? O Luiz perguntou exemplos de gambiarras. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, tá? Não usarás o nome do cliente em vão. Tá? A Alda quer os mandamentos. Vou mandar para você, Alda. Não usarás o nome do cliente em vão. O que quero dizer com isso? O cliente autorizou você a publicar no Instagram, no Facebook, sobre seu evento? Ok, publique, se você assim quiser. O cliente não deixou ou o evento é privado? Zip it. Não comente com ninguém, não publique, guarde para você. Guarde para você. Ainda que você publicar o nome do cliente, publicar o evento online, o que eu faço? Eu apago os rostos e eu apago os nomes dos clientes. A não ser que seja uma coisa muito pública. Aí tudo bem. Tá? Aí tudo bem. Não vejo o menor problema de você publicar isso. Tá? O pessoal perguntando bastante sobre gambiarra. Né? Vamos falar daqui a pouquinho sobre as gambiarras, sobre algumas das gambiarras, tá? Fiquem comigo. Não cobiçarás o cliente do coleguinha. Tem espaço para todo mundo. Tirem foto do que eu estou falando agora. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para você, tem espaço para quem está do seu lado. E lembrem-se, sem rede você não chega a lugar nenhum. Não matarás a qualidade do seu trabalho. Vamos falar depois sobre o seguinte: qualidade e excelência. O mínimo que você entrega para o seu cliente é a excelência do seu trabalho. O nível mínimo de entrega para o seu cliente é a excelência do seu trabalho. Você vai entregar um trabalho excelente sempre. Vamos a um caso? Trabalhei um tempo num escritório aqui no Rio de Janeiro, onde eu era tradutor e intérprete, era tradutor jurídico. E saí de lá, continuei fazendo trabalho de tradução e interpretação para eles. Inclusive, teve um ano que eu fui para São Paulo, fiquei no Hilton Morumbi no meu aniversário. Olha que maravilha, tudo pago pelo cliente, que delícia, que maravilha. Mas fomos a Valinhos também nessa viagem, foi um trabalho incrível. E continuei trabalhando para eles, né? Dali a um tempo eles me indicaram para fazer um evento remoto para um outro escritório. Fiz o evento remoto. Nesse evento tinham os participantes. Um dos participantes bisbilhotou a interpretação, apesar do fato de que ela fala inglês, ela bisbilhotou a interpretação, pediu indicação. Quem foi que fez a simultânea? Foi esse cara aqui, né? E fizemos um outro evento para esse terceiro escritório há pouco tempo. Então, não matarás a qualidade do seu trabalho. Entregarás um serviço de excelência sempre. Guardarás um dia de descanso. Trabalhar é bom. Trabalho é dignidade. Mas você precisa descansar. Você precisa parar um dia, não pensar em nada. É o dia que você vai assistir a Netflix, ouvir música, dançar no quarto, dançar na frente do espelho. No meu caso, tocar guitarra, ficar com a minha esposa, assistindo um filme, uma pipoca, encomendar uma besteira para comer. E é preciso repor as energias. Bom, tem mais.
Não te desesperarás na frente do cliente. E estamos falando sobre os passos que você está tomando para não se desesperar na frente do cliente. Dirás ao cliente que a interpretação tem valor e não preço. Há pouco tempo, não, no início da pandemia, havia um cliente que ia fazer um evento presencial e resolveu fazer esse evento online. Enquanto estávamos negociando as diárias, o valor, o que eu vendi para eles, já respondo algumas perguntas aqui, por exemplo, da Sandra Olivo, quais são os equipamentos que o intérprete precisa ter para iniciar? Do Odair, o Odair perguntou sobre, é necessário ter duas internets de boa qualidade? E as demais perguntas sobre o assunto também. É o seguinte, eu conversei com o cliente e expliquei o seguinte, olha só, eu e todas as pessoas que trabalham comigo oferecem 2 computadores, um principal e um de backup. Nós oferecemos redundância de internet, ou seja, nós temos uma internet, dois provedores de internet que se juntam, se um cair, o outro continua funcionando. E nós oferecemos no break. Se a energia cair, o evento continua acontecendo. O Felipe Ivan Sanchez Hooper perguntou qual seria a diferença de valor e preço. Preço é eu virar é o vendedor de carro virar para um cliente e falar assim: olha, esse carro aqui, esse novo utilitário, o preço dele é R$ 150.000. Aí você vai falar assim, não, mas é muito caro. Eu não posso pagar R$ 150.000 num... Eu não posso pagar R$ 150.000 num carro. Não, mas espera aí, esse carro tem 6 airbags, câmbio automático CVS, teto solar, ar-condicionado Bizone, ar-condicionado atrás, ele tem 7 lugares. Ele te oferece toda uma gama de acessórios nesse valor de R$ 150.000. E meu concorrente, pelo mesmo valor, ele oferece muito menos acessórios. Ou ele cobra um preço maior, oferecendo menos acessórios, ou ele cobra muito menos, sem nenhum acessório. Um carro pelado. Essa é a diferença de preço e valor. O valor é o valor agregado. O que você está levando, que tipo de garantias e quais acessórios você está levando dentro do mesmo pacote. Você vai estudar num curso que oferece professores da PUC, do FRJ, da New York University, formados nas melhores universidades. É um valor. Isso tem um valor, não tem um preço. Espero ter respondido a sua pergunta e que venham a nós os eventos. Amém? Quero ouvir o amém de todo mundo aí. Que venham a nós os eventos. Quero ouvir o amém. Que venham a todos nós os eventos. Bom, níveis de investimento, equipamentos, níveis de investimento. Vamos para um Excel que eu separei aqui e já vou responder a pergunta do... alguém perguntou sobre investimentos, né? Tá aqui, olha. Nós temos, primeiramente, um investimento... deixa eu compartilhar aqui o Excel. Eu acho que vocês já estão vendo, né, o Excel. Mas só por ver as dúvidas, vamos a ele aqui.
Bom, o investimento básico. Um laptop. Qual é a vantagem do laptop? É que se você não tiver no break, ele tem bateria. Tá? Ele tem bateria. Excel na tela, obrigado. R$ 1.800 você compra um laptop. E 5 com 8 GB de RAM. Diria que isso para você é o mínimo do mínimo. Um i5 com 8 GB de RAM. Não compra i3. Não compra i3. É horrível, tá? E pelo menos 8 GB de RAM. Se possível, 16. Mas 8 GB de RAM já vai suprir para remota. Um headset, R$ 450. Ou seja, um investimento fixo inicial de R$ 2.250. Investimento fixo. Você também tem a internet, que vai custar entre 150, R$ 200. É investimento fixo? Sim, mas é da sua casa. Está na sua casa. Se você tem uma internet só, você também merece um lugar no paraíso. Recomendações, tá? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho também. Estar sempre conectado via cabo. Perdão. Estar sempre conectado via cabo. 2. Desligar as Wi-Fi de telefone, tablet, pedir para sua esposa, para os seus filhos, para o papagaio, para todo mundo sair do Wi-Fi, para ficar a internet só para você, tá? Conectar via cabo, todo mundo desconectar a Wi-Fi e você reiniciar o modem antes do evento. Sempre. Reiniciar o modem antes do evento, tá? Esse é o investimento básico. Investimento avançado é você ter 2 laptops. Vamos a um caso? Um dia, janeiro, eu moro no Rio de Janeiro. Então, isso quer dizer que dezembro, janeiro, fevereiro e março são um inferno de calor. É muito quente. E justamente naquela época estava uma onda de calor no Rio de Janeiro, ou seja, né? E aí o que acontece? O que acontece? O ar-condicionado quebrou. Não é maravilha? Quando o ar-condicionado do escritório quebra. Não é maravilhoso? Eu acho sensacional, né? Só que não. E aí, a minha esposa estava no shopping, eu fazendo um evento, né? Aí eu falei para ela assim, compra por favor esses, se você achar esses, não é um ar-condicionado, enfim, é um cooler portátil, né? Ela achou que aquilo funciona com água. Eu botei água e gelo, tal, né? Aquilo diminui a temperatura em, sei lá, 3 graus, se muito, a meio metro de distância, né? Ok. Um belo dia, fazendo outro evento, eu derrubei aquilo. Fazendo evento não, perdão. 5 minutos antes do evento. Derrubei aquilo no teclado do computador. A placa-mãe. O que eu fiz? Não me desesperei. Entrei no outro computador, já estava ligado. Entrei no evento. Vida que segue. Vida que segue. Você entra no sistema do cliente, faz os testes, faz tudo, teste de áudio, teste de vídeo, testa tudo um dia antes ou no dia. Na hora do vamos ver, dá um problema, é tecnologia. Não deu problema com Steve Jobs e com Bill Gates ao vivo? É tecnologia, pode dar pau. Lembrando que a nossa santa padroeira, a santa padroeira dos intérpretes e tradutores é Lady Murphy. É a Lady Murphy. Então, se algo pode dar errado, vai dar errado. Você precisa ter uma garantia para o cliente de que tudo vai dar certo. A única preocupação do cliente é fazer o evento tomar café. Um microfone, R$ 800, de 800 a R$ 1.200, dependendo da época. Um headphone, de 500 a R$ 1.500, dependendo do modelo. Um headset,
você vai gastar no mais barato R$ 450, né? Vai investir R$ 450. O No Break, o mais barato, R$ 400. Uma mesa de som para você fazer relay, falaremos sobre isso daqui a pouco. Também R$ 400, uma bem barata. Uma cadeira que seja sua amiga, você passará muito tempo fazendo interpretação simultânea remota. A cadeira tem que ser sua amiga. A internet, R$ 150, a redundância, 120. Você pode investir numa internet redundante mais barata, né? Não precisa ser tão cara quanto a outra. E o balanceador de carga, o load balancer. O balanceador de carga é um equipamento que vai somar as internets. Você vai entrar com 2 cabos, sai um cabo e você liga no computador. E se a internet cai, você nem percebe. Você nem se dá conta. Tá? E o evento continua acontecendo sem o menor problema. Esse equipamento custa em torno de R$ 700. Pelo menos, né? Tem modelos mais avançados. E existe também o investimento Minha Casa Minha Vida. Muito importante, né? Já que dentro de casa, já que curtindo a sua casa doidado, a máquina de café custa R$ 500 e a bicicleta ergométrica, muito necessária, custa R$ 1.000, pelo menos aí, para você conseguir descansar também a sua cabeça. Certo? Mandem suas perguntas, por favor. Vamos voltar lá para o nosso PowerPoint. Nós estávamos aqui. Bom, mais um pouco agora aqui na nossa apresentação. Com um computador, se você tiver um computador só, você tem alguns problemas, algumas questões. Como é que você vai visualizar glossário? Porque você está fazendo o evento, né? A pessoa está lá palestrando, você está fazendo o evento. Como é que você vai visualizar isso? Você pode imprimir. Você pode usar um tablet. Sim, um tablet é uma boa solução. Você vai precisar usar o celular para fazer relay, um celular ou um segundo dispositivo para fazer relay. Tá? Aproveitando aqui, tem a pergunta do João Barreto Neto. Tudo bom, João? Será possível encontrar um laptop com 8 GB de uma marca confiável pelo preço de R$ 1.800? João, eu pesquisei para fazer essa tabela. Pesquisei ontem. Tá? Tem da Acer por R$ 1.800 com 8 GB. Tá? Esse é uma marca confiável. Ok? É uma marca confiável. Tem sim. Tá? O Luiz perguntando, Luiz Maciel, alguma recomendação de balanceador de carga? Da TP-Link. O interessante é o seguinte, sobre balanceador de carga. Se a sua internet for acima de 100 megas, você vai precisar de um balanceador de carga acima de 100 megas, porque existe um balanceador que vai até 100, existe um outro que é 100 para 1.000. Tá? Se você tiver uma internet de 600 megas e um balanceador de 100, ele vai te mandar 100 só. Tá? Só entre aspas, né? Já é bastante. De qual velocidade eu preciso para fazer uma boa transmissão para o meu cliente? Você precisa de pelo menos 12 megas de upload. Menos do que isso, você vai soar robótico para o seu cliente. Tá? Pelo menos 12 megas de upload. E de download, eu diria aí 10 megas. Tá? Quanto mais rápido a sua internet, melhor. Claro. Porque você também pode fazer um outro serviço de casa que é transmissão de evento para o cliente via YouTube. Você pode ser host do evento e fazer a transmissão desse evento pelo YouTube. Tá? E no caso, voltando aqui para nossa apresentação, para nossa palestra, no caso de emergência, se acontecer uma emergência durante o evento, isso gera estresse e fios brancos. O nosso objetivo, tem uma palestra muito interessante do Eduardo Lazota, grande intérprete, grande amigo sobre essa questão do estresse. O nosso objetivo primordial também aqui é evitar estresse. Vocês devem ter notado que eu estou buscando soluções para evitar estresse o tempo todo.
Isso é com um computador. Com 2 computadores, você tem uma tela só para o glossário e você consegue, inclusive, concabinar nessa outra tela. Tá? Você consegue conversar com o seu concabino nessa outra tela e você tem paz. Did I say more? Preciso falar mais? Se você tem paz, a única preocupação que você tem é fazer o evento. E o evento corre de vento em popa. Bom, várias perguntas vieram. Ambiente sem gambiarras. Como é que nós vamos criar um ambiente sem gambiarras? A gambiarra é a pior solução que existe para o cliente. Pior solução que existe. O cliente quer soluções profissionais. O cliente quer que você ofereça soluções profissionais. Tá? Eu falei anteriormente sobre o cliente que eu falei, olha, todo mundo da minha equipe trabalha com 2 computadores, com internet redundante, etc. Ele comprou o valor do negócio e não o preço. Bom, como montar o ambiente? Para OPI, lembra que nós falamos de OPI, de Over the Phone Interpreting? Você vai precisar de um fundo de uma cor única. Tá? Geralmente eles pedem azul. Quase, assim, o cliente que exige cor exige azul. Alguns clientes não exigem cor específica nenhuma, mas os que exigem querem azul. Então, o azul virou o padrão. Um fundo de cor única. Tá? Você pode ter um banner atrás, né, com essa cor azul sólida. Né? Existe um programa chamado Chromacast, Chromacast, que é um fundo virtual. Ele cria um fundo virtual para você usar no Chrome, por exemplo. Né? No Zoom você consegue fazer esse fundo virtual, mas no Chrome você vai precisar programar. Como eliminar ruídos? Tá? Como eliminar ruídos? Então, eliminamos a primeira gambiarra, que é o ambiente. Como eliminar ruídos? Bom, se possível, estar em um ambiente silencioso. Eu, infelizmente, moro em frente a uma escola que tem criança, uma escola de crianças, então eu não consigo silêncio aqui, né? Tem um ventilador ou ar-condicionado para você criar um barulho de fundo e eliminar ruídos. Todo tecido é amigo da eliminação de ruídos. Ele abafa o áudio. Tá? Então, eu tenho uma cortina aqui na minha frente que abafa todo o eco que eu produzo. O Zoom e as plataformas têm eliminação de eco também, tá? Mas eu tenho aqui... O eco é aquilo, né? A onda... A minha onda de áudio bate aqui, né? Ela bate aqui, e aí ela viaja para aquela parede lá atrás de mim e volta. Quando ela volta, ela é uma segunda camada de áudio, por isso que nós ouvimos o eco em 2 vozes, né? Em 2 níveis diferentes. Isso é ruim, isso é péssimo. Inclusive, muitos palestrantes falam em ambiente com eco. A gente sempre pede, sempre trabalha para que os palestrantes não façam isso. Uma toalha enrolada na fresta da porta. Se você está em um ambiente, na sala tem sua família, enfim, falando lá, vendo televisão, uma toalha na fresta da porta ajuda a eliminar o áudio. Como eu falei, tecido é muito bom para eliminar áudio, né? E o nosso querido, amado, idolatrado, salve, salve, Crisp. Sem o Crisp, nós não conseguiríamos viver. Tá? O Crisp é o grande eliminador de ruídos, é um software de inteligência artificial que elimina ruídos. Tá? Eu vou fazer uma demonstração do Crisp agora, com vocês. Tem uma pergunta. O Zoom é a plataforma mais usada? De longe. De longe, o Zoom é a plataforma mais usada, sem a menor dúvida. Agora, o Zoom
é uma plataforma que tem o recurso de interpretação simultânea. Ela não é uma plataforma de interpretação simultânea. Tá? Existe uma diferença. Por exemplo, não tem relay no Zoom. Não dá para você fazer relay. Não tem como. Tá? Nativo. Dá para você profissionalmente montar um relay, mas nativo no Zoom ele realmente não tem. Certo? Então eu estou falando agora, não estou usando o Crisp. Tá? Eu vou ativar o Crisp. Eu vou primeiro pegar aqui o celular. Vou colocar uma música. Vou colocar uma música. E aqui está a música. Eu imagino que vocês estejam ouvindo essa música enquanto eu falo. Eu vou ativar o Crisp em 3, 2, 1. Agora eu estou com o Crisp ativado, estou falando. Eu imagino que vocês não estejam mais ouvindo a música. Eu fiquei, inclusive, sem falar durante um tempo e eu imagino que ele não tenha captado a música. Tá? Esse é o milagre operado pelo Crisp. Tá? Realmente é uma santa plataforma. Digo, um santo software. Aproveitando, deixa eu falar um pouquinho sobre o Crisp. Olha só, como é que ele funciona, né? Você precisa selecionar o Crisp nas configurações de áudio da sua plataforma, aqui no caso é o Zoom. Você tem que selecionar o Crisp aqui, no Zoom, no Skype, etc. Não é só instalar o Zoom e pronto, tá? Tanto como microfone, tanto como alto-falante. E no Windows ou no Mac, você tem que ir lá e ativar Remove Noise. Selecionar o seu dispositivo e ativar Remove Noise. Tá? Se eu clicasse aqui é uma foto, é claro, né? Mas deixa eu voltar. Se eu clicar aqui, na janela normal, ele vai me dar a lista de dispositivos do microfone do computador, etc. Tá? Falando nisso, olha só. E aqui também você tem que selecionar, né? Embaixo. Falando em microfone do computador, perdão. Falando em microfone do computador, vejam a diferença. Eu vou desativar o Crisp. Tá? O Crisp está desativado. Eu vou usar o microfone do computador. Eu estou falando com o microfone do computador. Eu imagino que seja um som mais amplo, menos difícil de decifrar com os olhos, perdão, com os ouvidos, né? Esse microfone da câmera, tá? Estou falando com o microfone da câmera agora. Esse é o microfone, esse aqui é o Yeti. Agora eu estou falando no Yeti. E agora eu estou falando no Yeti com o Crisp. 3, 2, 1. Yeti com Crisp. Tá? Agora, vejam só. Nem toda plataforma é compatível com o Crisp. Você tem Interprefy, você tem Interactio, você tem Kudo, tá? Em geral, elas são, mas pode ser que no dia a sua internet não esteja legal, não é compatível, e você pode trabalhar com uma outra plataforma que não aceite o Crisp, e você pode ter, inclusive, um evento com 30 palestrantes e 100 ouvintes. Desses 100 ouvintes, para eles, 20, o Crisp é horrível. Ele acaba com a experiência auditiva, ninguém consegue ouvir nada. Então tem eventos que eu preciso desligar o Crisp. Tá? Aproveitando para falar sobre equipamentos de backup. Tá? O seguro é muito velho, né? Então, eu tenho aqui um Logitech H570, que é monoaural, tá?
todo fone, todo headset tem que ser USB. Tem que ser USB. Não pode ser P2. Não pode ser P2. Tá? Tem que ser USB. Ok? Não pode ser P2 de jeito nenhum. Por quê? Porque se sua placa de som for on-board, o processamento do computador, né, ao usar a placa de som vai consumir esse processamento. Tá? Com o USB, a placa de som tem uma placa digital aqui. Então você consegue. É tudo processado aqui. Tá? Você libera o processamento do computador e o áudio fica melhor. Esse aqui é mono, tá vendo? Esse aqui é mono e já fica com um ouvido liberado para fazer a simultânea remota. Tá? Que é uma outra dica. Enquanto você faz a simultânea, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, você alternar os ouvidos. Eu também uso o Sennheiser SC660, aliás, a linha Sennheiser, menos o SC65 e SC160, são excelentes, são equipamentos excelentes, tá? Nos eventos presenciais, inclusive, as agências usam fone Sennheiser, né? Então, esse aqui, o SC660, ele tem cancelamento de ruído ativo. Então, por exemplo, quando eu sei que quando eu vou fazer evento com um cliente que eu sei que que o Crisp não funciona, é esse que eu uso. Esse aqui. Tá? Esse aqui que eu uso. Ok? Então, cancelamento ativo de ruído. Tá? SC660. Logitech Pro X. Muito bom porque ele tem tecnologia Blue. Tecnologia do microfone Blue Yeti. Tá? Então também é muito bom em cancelamento de ruído, de retorno, de definição, tudo. Muito, muito, muito bom. Tá? Então são as dicas aí dos fones. Bom, voltando para nossa apresentação. Internet. Deixa eu... Internet. Durante o evento você não pode ficar sem internet, soar robótico, não saber o que fazer se der zebra. Já falamos sobre isso tudo. Durante o evento você deve usar cabo Ethernet, conectar via cabo, ter redundância de internet, usar no break. Já falamos sobre isso tudo. Sobre redundância dos provedores de internet, existe também um modem 4G Wi-Fi, tá? E existe também o repetidor com cabo. Um repetidor com cabo. Esse aqui é um repetidor TP-Link. Eu consigo inserir um cabo nele aqui. Tá? Um repetidor com cabo. 2,4G e 5G. Tá? É uma maravilha também. E liga na tomada. Liga na tomada, funciona muitíssimo bem. Relay no Zoom. Como usar o relay no Zoom? Em um dispositivo, você vai estar aqui na figura de baixo. Você vai estar no seu canal português ou inglês. Ou seja lá o seu idioma. No outro dispositivo que você acessar, você vai selecionar, por exemplo, por exemplo, inglês. Você vai interpretar do inglês para o português. Aqui nesse evento, por exemplo, tem chinês, francês e alemão. Imagina que está alguém falando em alemão e você não entende. Você precisa ouvir o inglês. Então você vai escolher o inglês no outro dispositivo. Eu uso uma mesa de som. Tá? Nessa mesa de som é porque como eu também sou músico, às vezes eu quero gravar alguma coisa, já, né? It doubles as a recording device, né? Ele funciona também como dispositivo de gravação. Então, um dispositivo entra aqui no canal 3 e 4, o outro dispositivo entra aqui no canal 5 e 6. Eu coloco o fone de ouvido nele, na mesa de som, tá? Uso um fone de ouvido só, que é esse aqui. Um fone de ouvido só, não dois. Dois é gambiarra. Uso um fone de ouvido só e só mexo nos volumes. Só vou mexer nos volumes. Acabou. Zé Fini. Relay feito sem gambiarra. Como concabinar? Como é que você vai simular o ambiente de
de cabine remotamente. Meet, Skype, Whereby, WhatsApp, tá? Muito importante sempre esperar com o cabine fechado o microfone, para você começar a interpretar. Combine com ele. Se você viu meu microfone fechar, você começa. Dei o go, você começa. Combine com o seu concabino, tá? Como são os eventos online? Em sua maioria, normais, um palestrante discursando ao vivo sobre um assunto, debates, diálogos. Vídeos gravados e enviados com antecedência. Se você recebe os vídeos com antecedência, o que você faz? Vai no Otter, ottr.ai, otter.ai, transcreve os vídeos e traduz para interpretar na hora, fazer uma site translation. Tá? Também, em alguns casos, são roteiros e transcrições enviadas com antecedência. Você anota, você traduz os roteiros com o seguinte cuidado. Se é um roteiro para ser lido ao vivo, geralmente na hora a pessoa muda, tira alguma coisa, adiciona, então o roteiro serve como base. Ele não é a interpretação que vai acontecer ao vivo. O que vai acontecer ao vivo mesmo, conforme o script, é se você receber um vídeo com antecedência. Certo? Como melhorar a agudeza auditiva? Nos eventos online, o que está acontecendo? Mais pessoas estão falando. Tem mais gente falando. Gente que não falava antes começa a falar, e gente que não estava presente está presente. Então você precisa aumentar a sua agudeza auditiva. Como? YouTube. Vai no YouTube, coloca Scottish accent, Arabic accent, British accent, American accent. E vai ouvindo, ouvir, fazer shadowing, shadowing repetir, né? O que o orador está falando. Assim você aumenta a sua agudeza auditiva e se prepara para ouvir sotaques diferentes. Tem um cliente vietnamita, eu já estou pronto para o sotaque dele, que eu já ouvi tanto, né? É muito diferente, mas estou super pronto. Não passe vergonha. O CFO, o CEO, o CMO, o superintendente, o supervisor, gerente, coordenador, encarregado, assessor, estarão presentes. Gente que não via o evento antes passou a ver. Então, se você entregar, se você falar para a pessoa que você faz é, malaio, que você faz Hmon, e você não faz, eu só lamento por você. Eu só lamento por você. Tenha ética, não ofereça um idioma que você não faz. Preparação. Antes do evento, bate-papo com o concabino, glossário, teste de áudio, aquecimento vocal, tanto exercícios vocais dados, por exemplo, por fonoaudiólogos, como a Karina Braga. Mindset, você entrar entrar na mentalidade do evento, fazendo uma site translation, por exemplo, fazendo exercícios de improviso. Tá? Quem é meu aluno já fez vários exercícios de improviso e conhece todas as variedades aí desses exercícios. Qual é o grande objetivo? Evitar estresse, né? Não ter gambiarras. Se você fez todas essas etapas, durante o evento, se faltar energia, você tem no break. Se a internet cair, você tem redundância. Se o áudio falhar, você tem backup. Se o computador parar de funcionar, você tem backup. Acabou. É paz. Seu único foco é interpretar se você tem tudo isso pronto, certo? Plataformas. Com um canal de áudio dedicado, com o seu relay. Zoom, que não tem relay. Agora acho que é um canal de áudio dedicado. Interprefy, Interactio, Kudo, Overspeak, Speakers, BlueJeans. Alguns exemplos de plataformas aqui, ó. Zoom, né? Todo mundo conhece. Essa aqui é Interactio. Reparem que tem à esquerda, eu estou ouvindo em espanhol e estou interpretando para português. Estou ouvindo em espanhol, interpretando para português. É um canal dedicado de áudio. Tá? Também tem palestrante que pode falar em inglês ou português. A gente vai só mexendo nos botões aqui e trabalhando isso para lá e para cá. Muito fácil. A que eu mais gosto é o Interprefy. Tá? Tem essa cara aí, esse jeitão aí. É maravilhosa também. E para a gente finalizar, temos alguns lembretes. Sempre. Alterne o fone de ouvido a cada 30 minutos ou sessão.
Você está interpretando. Acostume-se a se ouvir. Meus alunos sabem disso. Você vai fazer assim com o fone e você vai se ouvir interpretando. Dali a 20 minutos ou meia hora, ou a cada sessão de interpretação, se você interpretar a cada 20 minutos, troca, para não cansar o ouvido. Não usem booster de volume no computador. Eu usei uma vez, tive uma dor de cabeça que eu nunca tive antes. Não usem booster de volume. Hidrate a garganta com água sem gás em temperatura ambiente. Muito importante. Aliás, speaking of which, mantenha uma comunicação clara com o concabino e com o cliente. Ensaie, teste, simule. Não deixe para a última hora. Jamais deixe para a última hora. Vai dar problema. Deixou para a última hora, vai dar problema. A lei de Murphy é a nossa padroeira. Vai dar problema. Acabou. Lembra que eu falei lá no início sobre sair e não sair? Antes da pandemia, aconteceu uma coisa curiosa. Quando eu recebia o convite para um evento, eu estava, por exemplo, no centro do Rio, no metrô, ou num shopping, e aí o evento vai ser dia tal na Urca. Eu falava, bom, legal. Dia tal na Urca, já tenho tudo programado na cabeça. Eu não precisava colocar no calendário. Depois da pandemia, são sempre as paredes amarelas, né? Sempre a mesma memória, entre aspas. Então eu passei a depender demais do calendário. Se eu não colocar no calendário, não funciona. Tenho que colocar no calendário, senão esquece. Passei a depender muito mais do calendário do que antes da pandemia. Tá? Então, sim, existe uma carga psicológica e cognitiva, né? Você não entregará uma interpretação perfeita. Vocês sempre vão entregar 85 a 95% do que é falado. Tá? Tem os memes de intérpretes aí. É, é, aquele momento que você fica pensando sobre os erros, que você não consegue dormir, porque fica pensando nos erros que você cometeu na cabine, né? A única interpretação perfeita é se você transcrever, né? Receber um vídeo antes, transcrever, traduzir e interpretar na hora. Tá? Mesmo assim, pode dar problema. Tá? A perfeição é sua inimiga. Você vai entregar um serviço de excelência. Você vai entregar um serviço de excelência. Sim. Sim. Sem gambiarra. É isso que você tem que focar. Falei sobre esforço e dedicação. A única forma de chegar em algum lugar é com seu esforço, com a sua dedicação, com as suas redes fortes. Qualidade e excelência, falamos muito sobre isso. Né? A qualidade, a excelência é uma parceira da qualidade, mas a excelência é a coroação. A excelência é a rainha. Entregar excelência sempre é o mínimo que você pode fazer por você e pelos seus clientes. Alguma coisa é impossível? Será que existe o impossível? Lá no museu que eu visitei no Japão, vamos conversar aqui no pé do ouvido. Aquele museu que eu visitei no Japão foi um museu de pessoas, é o Museu de Pessoas Afetadas pela Hanseníase. Essa pessoa que está na foto foi uma pessoa afetada pela hanseníase. Antigamente falava-se lepra, mas tem uma lei federal que impede, né, você de falar lepra. Não sei se vocês estão ouvindo, mas tem fogos de artifício perto de casa. Se alguém estiver ouvindo, me fala, por favor. E essa pessoa foi afetada pela hanseníase, é uma pessoa cega, e ele tem os dedos em garra. Né? A hanseníase em estado avançado faz isso, né? Os dedos ficam em garra e você perde a sensibilidade. Ou seja, ele não conseguia ler em braille. Né? Porque braille você lê com a ponta dos dedos. Ele é cego, ele ficou cego pela hanseníase.
Você não consegue ler com as pontas dos dedos. Quem disse que ele não consegue ler? Ele está lendo com a língua. Ele está lendo com a língua. Nada impede que você conquiste conhecimento. E todo intérprete e tradutor é um leitor voraz. Busca conhecimento o tempo todo. Vamos para as perguntas, esses são os meus contatos, tá? Vamos lá para o Q&A. E estão aqui os meus contatos. Eu sou intérprete. Qual é o seu superpoder? Sempre tem essa brincadeira. Eu estou em Brasília, na feira paralela do Fórum Mundial das Águas. Foi um evento incrível. Eu trabalhei demais aquela semana. Foi muito bom. Vamos às perguntas. Continue mandando, por favor, se tiverem mais alguma. É... Luciana, a Laura Pantoja. Quanto tempo tu achas necessário de formação e experiência para ser um tradutor simultâneo, um intérprete simultâneo? Depois de quanto tempo tu te sentiste confortável fazendo isso? Durante a minha preparação, durante os estudos de interpretação, você já ganha confiança para fazer isso, certo? Laura, obrigado pela pergunta. Então, quando você vai ao mercado, você já está pronto. E se você, quem está nos vendo agora, cresceu bilíngue, né? Alguns lugares falam assim: você fala dois idiomas, então vem trabalhar conosco, venha fazer parte da nossa equipe. Calma, treine, habilite-se, estude. Aí sim você vira um intérprete simultâneo. É preciso de muito estudo, é preciso muita dedicação, é preciso muita leitura, muita prática para você se tornar um intérprete simultâneo. Sofia, qual o assunto mais desafiador ao interpretar? Depende de cada pessoa, depende da formação de cada pessoa. Eu tenho uma formação em biologia e em direito. Então, são áreas, eu transito nessas áreas com muita facilidade. Contando um caos aqui, de um evento que foi difícil, eu fiz um evento sobre barragens em Brasília. Montamos o glossário, preparamos tudo, validamos na internet. Na hora do evento, o evento de uma semana. Segunda-feira de manhã, uma pessoa chega, olha, as palavras que vocês estão usando são de engenharia, não são de barragens. Como assim? Pois é. Não se preocupe, nós temos aqui na agência o glossário oficial poliglota. Era português, inglês, espanhol e francês. Recebemos, retraduzimos os slides, repreparamos o glossário e tudo funcionou. Então foi um evento desafiador, mas tínhamos lá um anjo, um grande amigo, falo com ele até hoje, que nos ajudou a fazer, a remontar o evento, né? E sobre glossário, tem a palestra da Mônica Rodrigues, vale a pena ir lá conferir. Bom, mais uma pergunta. Sua dicção e voz são ótimos, muito obrigado, muito bom de ouvir. O quanto você sente que isso é um diferencial na profissão de intérprete? Pois é, ter uma voz grave faz uma diferença porque, eu acredito, o cliente gosta de ouvir a sua voz. Não é, enfim, eu imagino que, com certeza, existam exercícios para quem tem uma voz um pouco mais estridente, mais aguda, ou até para quem tem a voz grave, mas não consegue usar essa voz. Nós temos fonoaudiólogos, a Karina Braga é uma fonoaudióloga, que consegue preparar você para fazer o melhor uso da voz. A Paula Gonçalves, é comum um funcionário trabalhar para uma empresa conectado como intérprete consecutivo, contratado como consecutivo, com um contrato, não como freelancer ou como PI? Sim, sim, existe essa possibilidade, sim. Você é contratado como freelancer, né? Você tem um compromisso diário, mas você pode, se você tiver algum evento, você pode comunicar uma ausência. é, Enfim, se você tiver problemas, você conversa com a equipe de lá, tá? Mas existe sim como você assinar um contrato e passar a trabalhar todos os dias. Bom, a Sandra perguntou os equipamentos. Para iniciar, falamos sobre isso, falamos sobre as gambiarras, falamos sobre as internets,
falamos sobre o laptop, o balanceador de carga. Tem uma pergunta do João lá no final. É, a mesma forma que para com os tradutores, a plataforma Prozee é da mesma utilidade e eficácia para os intérpretes? Sim, sim. Não tão eficaz como para tradutor, mas se você tiver um bom perfil lá no Prozee, eu imagino, eu tenho certeza, na verdade, que você poderá conseguir clientes através do Prozee. Sim, sim, tá? Agora tem uma seção no Prozee que permite ah, que você tenha um perfil de intérprete. Tem para legenda, ah, tem para tradutor, e tem agora também para intérprete. Você tem um perfil como intérprete com os idiomas, ah, com links para portfólio, tá? Vale a pena você colocar isso lá sim, tá bom? Tem uma pergunta aqui que veio direto no inbox. Uma dúvida: como o intérprete recebe? Pessoa física autônoma, MEI, e como é a declaração de imposto de renda? Olha, nós temos um minutinho só. Você pode trabalhar como RPA, pessoa autônoma, você pode ter você tem que ter CNPJ. MEI, por enquanto, não dá para ser, porque não tem previsão legal para isso, tá? E você faz a declaração do imposto de renda normal, certo? Mas ou você trabalha como RPA ou você trabalha como CNPJ, empresa. MEI não tem ainda previsão jurídica, previsão legal no Brasil, em nenhum estado que eu saiba, para que o intérprete trabalhe como MEI. Bom, eu agradeço a todos por me acompanharem durante essa hora e meia em que viajamos sobre o mundo, viajamos pelo mundo da interpretação simultânea remota. Espero que tenha sido de valia para quem nos assistiu